E aí, pessoal, tudo bem por aí? Muito obrigado aí pela presença de vocês. Vocês me ouvem bem? Coloca aí para mim no chat se vocês estão me ouvindo bem. Pessoal que está na sala do Zoom, me dá um ok se vocês conseguem me ouvir bem, se a imagem está boa aí para vocês. Boa tarde, Adriano. Muito obrigado, tá? Obrigado aí por acenar aí para mim. Pessoal, sejam bem-vindos, tá? Muito obrigado pela presença de vocês. Ah, essa é a nossa mini live aqui, uma live bem rápida, tá bom? Para a gente comentar sobre propriocepção, sobre a enquete que eu tinha colocado ontem no Instagram sobre propriocepção. Eu dei algumas opções lá. Quem de vocês que está na sala aí participou ou chegou a ver essa enquete? Coloca aí para mim, por gentileza. Quem de vocês que está na live chegou a ver essa enquete? Fala, Henrique. Boa tarde, irmão. Tudo bem? Eu coloquei sobre propriocepção. Quem de vocês chegou a ver a enquete? Coloca aí para mim no chat. Quem chegou a ver essa enquete? O Raul está dizendo que viu. Ok. Ótimo, Graciara. A Graciara está dizendo que viu e participou. Graciara, o que você respondeu? Pé, cabeça ou coluna? Eu coloquei sobre propriocepção. A pergunta era qual, né, dos vários componentes proprioceptivos que a gente tem, qual é mais importante? O Raul está dizendo aí que errou, a maioria errou, né? Muitos colocaram os pés, enquanto na verdade é a coluna. E é isso que eu vou mostrar para você agora, o porquê que é a coluna. Isso não quer dizer que os pés não seja extremamente importante, tá? Toda a propriocepção é importante, mas para o sistema nervoso tem uma que fala mais alto no sistema nervoso, que é exatamente da coluna. E é isso que eu vou mostrar para vocês a partir de agora. Tudo bem? Podemos começar então? Então, olha só. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos aqui nessa live sobre propriocepção. O que é propriocepção? Nada mais é do que a consciência do nosso corpo e de suas partes no espaço. E é algo que acontece sem a gente nem perceber que está acontecendo. A gente nem presta atenção nisso, né? Isso acontece 24 horas por dia. E o responsável por esse sentido é o cérebro. O cérebro é responsável por determinar a nossa propriocepção. Mas antes disso, ele precisa receber informações das partes periféricas do corpo, como músculos, tendões, ligamentos, através dos seus receptores. Então, veja bem, eu quero que vocês prestem bem atenção aqui nessa parte. Através dos seus receptores, ok? Então, o cérebro recebe essas informações das partes periféricas através dos seus receptores. Estamos juntos aqui nesse ponto? Então, vamos frisar bem isso aqui. Propriocepção, ela é recebida através dos nossos receptores. Bom, diante disso, diante dessa constatação, né, sobre propriocepção, eu fiz uma enquete no Instagram ontem, perguntando sobre qual seria a principal fonte das informações proprioceptivas que alimentam o nosso cérebro e também o cerebelo. E os resultados que teve aí na enquete mostraram que a maioria dos participantes acreditam que as informações proprioceptivas mais importantes vinham dos pés. 65% das pessoas que participaram disseram que essas informações vêm dos pés, que é o mais importante. 24% responderam cabeça e 12% coluna vertebral. Acertou quem respondeu coluna vertebral. E é isso que eu quero mostrar para vocês hoje aqui. Isso não quer dizer que a propriocepção vinda de qualquer outra parte não é importante. Óbvio que é. Mas para o sistema nervoso, fala mais alto a propriocepção que vem da coluna. E isso tem um porquê, que é o que eu quero falar com você aqui agora. Dando sequência, então, a propriocepção ou consciência do corpo e das suas partes no espaço, ela é determinada pelo cérebro.
mas antes que o cérebro saiba onde está, ele deve receber informações das partes periféricas e dos receptores dessas partes periféricas. Essas partes são os órgãos, os ossos, as suas articulações e toda a rede de receptores que está embutida na fáscia. A fáscia, ela conecta tudo, ela liga tudo. Então, a gente está falando também de todos os receptores que estão embutidos na fáscia e que conecta o todo. E aí, embora todas as partes do corpo e a fáscia tenham uma importância muito grande quando se trata de informar o cérebro, a gente pode considerar que tudo que está na linha média do nosso corpo fala mais alto, tem voz mais alta para informar propriocepção para o nosso sistema nervoso. Então, quando eu estou falando de linha média, eu estou falando que é a coluna vertebral, a medula espinhal e as raízes nervosas da medula espinhal, os discos e as articulações. Isso representa a linha média. E todas essas estruturas, elas são incrivelmente importantes para o corpo proteger e também controlar. E isso significa, então, que a coluna ela precisa de uma rede de agentes de controle que são específicas, que vão ajudar o cérebro a saber onde está, o que está acontecendo ali em tempo real. Os receptores, a gente inclui aí fusos musculares, OTG e mecanorreceptores articulares, que vão fornecer constantemente estímulos na medula espinal e no cerebelo, que vão ditar a nossa percepção da localização, ângulo e aceleração de cada parte da nossa coluna. Então, na coluna, nós temos vértebras de formas mais variadas possíveis que se movem umas sobre as outras através das articulações facetárias, que também têm formas variadas que permite o deslizamento, a translação e o movimento dos ossos que formam a nossa coluna. Esses movimentos vertebrais, então, eles são necessários para que a coluna obedeça a todos os diferentes vetores de força que o nosso corpo encontra constantemente na gravidade e também nos impactos que o nosso corpo sofre com o solo, por exemplo. Então, a gente pode pensar na coluna funcionalmente ideal como móvel. A coluna precisa ser móvel e ela precisa também ser complacente em todas as direções, em todos os momentos. Mesmo que apenas uma pequena amplitude de movimento em cada articulação, pois isso permite que a coluna e, portanto, o corpo seja um absorvedor eficiente das forças de choque. No entanto, toda essa mobilidade que a coluna precisa ter, precisa também, ao mesmo tempo, ser estabilizada, para que a gente não caia, para que a gente não quebre. E isso exigiria que o nosso cérebro, o nosso cerebelo, tivesse consciência e controle constante de cada vértebra o tempo todo, para que pudesse, assim, tomar decisões sobre como corrigir distorções da coluna e, ainda assim, permanecer ereto na sua linha vertical. Bom, é claro que, se o sistema nervoso fosse se ocupar do que acontece em cada vértebra, vértebra por vértebra, isso seria muita informação para administrar de forma consciente. Devido a isso, nós temos, então, um sistema reflexo, que é controlado pelos músculos intrínsecos, os músculos mais profundos da coluna, chamados, então, de... Alguém sabe? Como a gente chama esses músculos, os mais intrínsecos da coluna, que controlam vértebra por vértebra via reflexo? São os nossos músculos transverso-espinais. Tudo bem? São os músculos mais profundos. Quando a gente fala de transverso espinal,
Eu não sei se você, na sua graduação, estudou bem isso, categorizou bem isso na graduação. O transverso espinal é uma categorização que não é frequente usada na educação anatômica atual, mas ela é um agrupamento funcional que é bastante útil para a gente entender como a propriocepção da coluna trabalha de forma complexa. Em essência, o transverso espinal, então, ele é composto pelos rotadores curtos, pelos rotadores longos, pelos multífidos e pelos semiespinais. Ok? Então, aqui eu vou mostrar para vocês cada um desses aqui. Observe aqui na imagem comigo. Ó, nós temos aqui os rotadores curtos. Nós temos logo abaixo deles os rotadores longos. Percebe aí na imagem? Nós temos nessa outra imagem aqui os multífidos e nessa outra aqui nós temos os semiespinais. Tudo bem? Então, esses são os músculos mais intrínsecos que a gente tem na coluna vertebral e são estes os responsáveis pela propriocepção gritar no nosso sistema nervoso mais alto do que qualquer propriocepção que esteja vindo de qualquer outro lugar do nosso corpo, tá? Então, veja bem, a chave, né, o segredo para essa classificação desse grupo é que os rotadores, os multífidos e os semiespinais, eles compartilham uma origem comum em cada vértebra, que é o processo espinhoso. Essa âncora central aí do processo espinhoso vai permitir cada um desses músculos, né, participar como uma equipe que se liga a uma vértebra apenas para ramificar e se conectar a uma vértebra abaixo por meio do processo transverso. Então, as direções dessas fibras transversais, né, e com ângulos inferiores, vão criar uma arquitetura que é contínua de C2 até o sacro. Tudo bem? Então, essa arquitetura ela vai ser contínua de C2 até o sacro. É como se a gente estivesse vendo as telhas de um telhado, né? Com as suas telhas ali todas sobrepostas. É desse jeito que essa configuração anatômica se dá na coluna. E isso é funcionalmente útil. Por quê? Porque assim não fica lacunas na cobertura transverso espinal entre as vértebras. Então nós não temos nenhuma lacuna. Todo buraquinho ali da nossa coluna é preenchido por essa cobertura transverso espinal entre as vértebras. E, de fato, isso fornece uma ligação literal entre todas as vértebras, né, de umas para as outras, criando uma super-rede de músculos que estão interconectados, tornando a coluna, então, funcionalmente um só órgão, e não segmentos individuais. Isso é o que é interessante nessa rede de conexão para a coluna. Tá? Porque nós temos esse conjunto de músculos funcionando como se fosse um só. E isso facilita o controle para o cérebro e para o cerebelo, porque ele não precisa controlar vértebra por vértebra. Ele controla o quê? Uma unidade, uma estrutura única. E com essa conexão, nós temos, então, sendo formado aí, uma rede de tensegridade. Essa é a essência de uma rede de tensegridade da coluna, que é ligado, então, que é conectado, formando uma única estrutura só, por músculos e fáscias, permitindo, então, que o cérebro sinta toda a coluna como se fosse um sistema completo, de C2 até o sacro. Tudo bem? E isso fornece, então, uma ligação literal entre todas as vértebras, umas com as outras, criando essa super-rede de músculos que são interconectados. Então, tudo o que acontece na C2, por exemplo, reflete no sacro,
tudo que acontece no sacro reflete na C2. E é isso que torna a coluna funcionalmente, de fato, um órgão, e não segmentos individuais, e não vértebras individuais. Essa é a essência, então, de uma rede de tensegridade, que é uma coluna conectada por músculos e fáscias, permitindo, então, que o cérebro sinta, perceba a coluna como um sistema completo. Dúvida até aqui? Estamos juntos no nosso raciocínio? Ok. Então, olha só. Qual que é a chave, então, para esses grupos, né? Por que que esses grupos, por que que a propriocepção desses grupos se destaca tanto, né? É a que grita mais alto para o sistema nervoso. A chave está no fato de que todos esses músculos são construídos anatomicamente de forma semelhante internamente, com uma densidade muito alta de fusos musculares. A gente encontra nesses músculos uma densidade altíssima de fusos musculares, muito maior do que qualquer outro grupo, qualquer outro músculo do nosso corpo humano. Tudo bem? E isso fornece, então, uma capacidade funcional de ser muito sensível ao alongamento. E, dessa forma, informar rapidamente a medula cerebelo sobre a mudança imediata na posição das vértebras no espaço. Tá? Em outras palavras, então, esses músculos eles são fundamentais na entrada proprioceptiva do sistema nervoso. Primeiro, porque esse grupo de músculos, se comparado a todos os outros, é o que tem uma densidade maior de fusos musculares. Segundo, estão muito próximos da medula, ok? Então, a raiz espinhal dorsal do nervo espinhal é a inervação para os músculos e também a entrada, o input de volta para a medula. E isso fornece, então, uma distância muito curta para que a informação possa viajar para o sistema nervoso. Essa proximidade ela permite também que os transverso espinal tenha um relacionamento muito íntimo com as articulações facetárias. E isso permite que o cérebro mantenha as articulações em sua posição centrada, alinhada ali, né, dentro do seu alinhamento ideal. Então vamos recapitular. Por que esse grupamento muscular, esses músculos mais intrínsecos da coluna vertebral, é o que assume uma maior área cortical quando a gente fala de propriocepção, se comparado a qualquer outra estrutura que a gente tem no corpo humano? Por que que o principal informante, o principal mecanismo proprioceptivo no nosso corpo vem da coluna vertebral, vem da linha média? Vamos recapitular? Número 1. O que foi que eu falei primeiro? Número 1. Primeiro ponto. Quem vai abrir o áudio aí vai falar para mim ou vai escrever? O Christian está falando aí, por estarem dispostos na linha mediana. Tá, mas tem algo mais importante do que isso. Esse grupo de músculos, vou ajudar, Por esse causa grupo do de músculos... grupo, Pode falar, Edilson. por causa do grupo dos músculos, né? O multifídio, o espinhal e os transversos, que faz com que esse sistema seja um só. Então, ele recebe rápido essa informação. Exato. Então, nós temos uma unidade funcional única. Tá. Essa unidade funcional única, formada, então, pelos rotadores curtos, pelos rotadores longos, pelos multífidos e pelo semiespinal, elas possuem a maior densidade de fusos musculares encontradas no corpo humano. A maior densidade está encontrada ali, ok? Isso faz, então, que qualquer mínimo alongamento percebido grita no sistema nervoso. Esse é o primeiro ponto. Qual é o segundo ponto? Eles estão muito próximos da medula. Tão próximos que
A raiz espinhal dorsal do nervo espinhal é a inervação desses músculos. Eles estão tão próximos que a raiz espinhal dorsal do nervo espinhal é a inervação para esse grupo de músculos. E isso facilita o input de volta para a medula, o que fornece uma distância muito curta para essa informação ter que percorrer até o sistema nervoso. Esse é o segundo ponto. O terceiro ponto é que a gente tem também um relacionamento muito íntimo dessas estruturas com as articulações facetárias. E isso permite, então, que o cérebro tente manter as articulações em sua posição centrada, mais alinhada, no alinhamento ideal. Tudo certo? Então, não podemos esquecer disso, dessas situações. Então, nós temos, veja bem, o que seria um problema? Seria um problema se o sistema nervoso precisasse se ocupar de controlar vértebra por vértebra. Só que ele não faz isso. Por quê? Porque a coluna vertebral ela se torna uma unidade funcional única, um órgão. Esse órgão é controlado proprioceptivamente por essas estruturas mais profundas. Os rotadores curtos, os rotadores longos, os multífidos e o semiespinal. Esses grupos, se comparado a qualquer outro grupo muscular, outro músculo que a gente tem no nosso corpo, é o grupo que possui a maior densidade de fuso, exatamente por estar ali, naquela posição. E isso dá uma facilidade para o sistema nervoso saber qual a posição que ele ocupa no espaço. Essa densidade muito alta fornece uma capacidade funcional de ser muito sensível ao alongamento. E essa densidade muito alta, então, informa rapidamente medula e cerebelo sobre a mudança imediata na posição das vértebras no espaço. Então, nós temos uma rede de tensegridade montada ali, que, dentre todas as outras conexões proprioceptivas que a gente tem, a coluna é que ocupa uma região muito maior no nosso cerebelo e no nosso cérebro. Então, vamos lá. E no caso desse desequilíbrio aí? Quem já está no grupo, quem está na comunidade aí, dá um ok aí para mim no grupo. Quem já está, quem já faz parte da nossa comunidade? Já assistiu essa aula aí? Aí a gente está falando de entrada dentoclusal, né? Lembra que eu falei lá atrás para vocês? Olha, deixa eu até voltar o slide aqui. Observe esse slide aí. O que eu pedi para vocês prestarem atenção? Propriocepção. O cérebro depende de informações das partes periféricas para determinar a propriocepção, ok? Então, o cérebro ele depende dessas informações periféricas. Então, a gente está falando de órgãos sensoriais. Vamos dar uma olhada aqui. A coluna precisou se ajustar. A propriocepção da coluna gritou para o sistema nervoso se ajustar a alguma coisa. Para muitos, se a gente perguntar o que está acontecendo ali, a resposta mais óbvia seria uma escoliose. Porém, isso está vindo de onde? O corpo precisou se ajustar em resposta a alguma coisa. Essa resposta sensorial que mudou a forma como cerebelo e cérebro enxergam o seu corpo no espaço, detectam como esse corpo está no espaço, porque esse corpo precisou se retorcer nesse espaço. Tudo bem? Quando a gente observa essa imagem, a gente percebe que esse corpo ele precisou se adequar ao espaço que ele ocupa, e para isso ele precisou se retorcer. E como eu disse anteriormente, essa propriocepção, a informação que é enviada ao sistema nervoso de como esse corpo está no espaço, ela subiu para esse sistema nervoso ou desceu de forma distorcida. E quando a gente encontra esse quadro, que todo dia a gente se depara com ele, de uma forma bem resumida, a gente está diante de quê? A gente está diante de uma escoliose. Tudo bem? Mas a escoliose é o resultado final. O que ocasionou essa escoliose? Nesse caso, o que foi que ocasionou essa escoliose? Deixa eu ouvir vocês aí no chat. Qual foi a entrada sensorial que mudou a percepção do sistema nervoso
sobre a sua postura no espaço. O Henrique está falando de disfunção dentoclusal. Quem mais? Disfunção dentoclusal. Tudo bem? Então, eu tenho uma entrada sensorial que, proprioceptivamente, não mandava sinais adequados para o bom entendimento, para o cerebelo e para o cérebro, de como está a posição do corpo no espaço, e aí todas as outras entradas proprioceptivas precisaram se adequar a essa entrada. E o ponto que eu quero chamar a atenção de vocês é o seguinte: então quer dizer que, se eu tiver que ficar alongando, né, no caso de uma escoliose, alongando de um lado, fortalecendo de outro, vai resolver o problema desse indivíduo? Eu vou conseguir melhorar o problema desse indivíduo ou eu vou simplesmente enxugar gelo? O que vai acontecer? Eu vou conseguir ajudar esse aluno ou não? Eu estaria olhando para a causa, eu estaria olhando para a consequência. Marcelo está falando do efeito passageiro no máximo, o Rafael está Não, falando vai mascarar o problema. Quem falou não, não? não vai. Desculpe. Eu, Dilson. Fala, Edilson. E aí, nós vamos? Não vai, não vai porque está trabalhando só o sintoma, não está trabalhando a causa. Tem que Muito trabalhar bem. a causa. Exatamente, o ponto é esse, né? A gente precisa aprofundar mais e entender, olha, as informações sensoriais, como que elas estão sendo recebidas, como que o meu sistema nervoso está processando isso e como que, a partir disso, ele ajusta o todo globalmente para compensar aquela resposta sensorial que, naquele momento, não está sendo bem percebida pelo sistema nervoso. É isso que a gente tem que procurar. O Adriano está falando aqui, é o tal de resolver o problema global tratando o local. Não resolve. É exatamente isso. Então, eu chamo a atenção de vocês que músculo é a via final. Antes de apontar o dedo para qualquer um tipo de músculo que está assim ou está assado, a gente deve se perguntar como estão os receptores posturais. Como que eles estão funcionando? Como que eles interpretam a propriocepção? E como que o nosso sistema nervoso recebe esse sinal e manda de volta? Pois não, Professor alguém? Rodrigo, Pois não, eu Edilson. Edilson. Não, é que eu trabalho bastante com reabilitação e com idosos, né? Até eu ajudo idosos a viverem sem dor. E eu vejo muitas pessoas chegando, falando para mim, precisa fortalecer. Aí eu até dou um exemplo de pegar um copinho plástico, né? Se eu colocar força nesse copinho plástico, o que vai acontecer com ele? Ele vai quebrar, né? Exato. Então é essa situação que eu vivo muito, né? De trabalhar justamente a causa e não o sintoma, e procurar, através de avaliações de várias formas, né? De descobrir a causa, né? É que o sintoma sempre vai ser mais gritante, né, do que a causa, né? É o sintoma que incomoda, né? É, E às vezes a gente ainda consegue criar um processo de catastrofização desse sintoma, o que dificulta ainda mais o processo de recuperação desse aluno, desse cliente ou desse paciente, enfim. Mas a gente precisa aprofundar um pouquinho mais nessas ideias, e aprofundar nessas ideias é entender como que o sistema nervoso controla o movimento, né? E nesse caso aqui, quando eu fiz a enquete, deixa eu voltar aqui, quando eu fiz essa enquete, esse resultado me assustou. Esse resultado me assustou, porque era uma informação que ela deveria ser muito clara para todos, né? Infelizmente não é. E é por isso que eu resolvi fazer essa live aqui hoje, tá? Para que a gente possa discutir, trazer à tona aqui de forma rápida, né, ligeira, aproveitando aí o horário de almoço de cada um de vocês, e para que a gente possa trazer maior clareza para essa questão. Os pés, né, como a maioria respondeu, é uma fonte rica de propriocepção? Sem dúvida, não tenha dúvida disso. A cabeça também? Sem dúvida, são fontes riquíssimas de propriocepção. Porém, a que fala mais alto para o sistema nervoso é a linha média, é a coluna. É ela que ocupa um maior espaço dentro do processamento que o sistema nervoso precisa fazer. Vocês conseguiram entender? Se eu repetir essa enquete aqui, vocês vão responder pés e cabeça novamente? Ou vocês já entendem o porquê precisam responder
coluna vertebral. Ficou claro isso para vocês ou não? Ou está na dúvida? Christian está falando que ficou claro. Sim. Marcos está dando sinal ali, o Edilson. Henrique, ficou claro para você, Henrique? Faz um ok aí para mim, deixa eu ver. Rafael disse que ficou claro. Raul está dizendo que ficou claro. No curso mostra como avaliar a disfunção dentoclusal? Sim, Henrique, mostra sim. No curso você vai ver tudo isso, como você vai avaliar e como você deve proceder, tudo bem? O Everton está dizendo que ficou claro. O Mauro, eu perdi o sinal, professor. Mauro, a live está sendo gravada, tá? E vai ser disponível lá na nossa comunidade, tudo bem? Depois você assiste lá, por favor. Então a ideia é essa, tá? É que vocês pudessem captar aí o resultado dessa enquete. Então, a partir de hoje, vocês já sabem explicar o porquê que não é os pés, o porquê que não é a cabeça, o porquê que não é qualquer outra parte do corpo que não seja a coluna vertebral, que tem a maior participação de informação proprioceptiva para o sistema nervoso. Então, a partir de agora, eu creio que vocês já conseguem explicar isso de uma forma mais razoável. Christian está falando aqui, havia pensado na cabeça devido às entradas sensoriais importantes que temos nessa região e o quanto elas afetam as demais estruturas, como a própria coluna vertebral. Sim, elas se retroalimentam, né, Christian? Todas elas são importantes, tudo bem? Mas, como a coluna vertebral é feita de pequenos e diversos ossos amontoados uns sobre os outros, essa estrutura ela tem que ser tratada pelo sistema nervoso como uma unidade única, e não como vértebra sobre vértebra. Isso daria muito trabalho para o sistema nervoso controlar vértebra por vértebra. Por esse motivo, então, o sistema nervoso ele agrupa tudo isso numa unidade funcional, tem essa densidade maior, que eu disse para você, de fusos, né, nesse grupamento muscular. Além disso, a proximidade, a inervação com a medula é muito grande, então isso tudo facilita um input neural, tudo bem? Então, é isso que torna a coluna a maior informante, vamos dizer assim, a maior dedo duro para o sistema nervoso sobre como o corpo está interagindo com o espaço naquele momento, ok? Então, pessoal, eu deixo esse recado aí para vocês. Se você quer chegar onde a maioria não chega, precisa fazer algo que a maioria não faz, né? E estar presente aqui nesses 40 minutos de aula até agora é um exemplo disso. Estar na comunidade de Kinetic Lab também é um outro exemplo disso, tá? Quem não está ainda presente, quem ainda não se matriculou no curso, a gente está na nossa 10ª turma do curso Kinetic Lab, tá? E eu quero convidar você que ainda não faz parte a entrar na nossa comunidade, porque lá a gente aprofunda tudo isso, a gente discute tudo isso de uma maneira mais clara, com o tempo, tudo bem? Fica aqui meu muito obrigado, lembrando a você que as inscrições promocionais vão até o dia 10 de fevereiro, se por acaso você ainda não se inscreveu pegando essa promoção, você tem até o dia 10 para fazer, depois disso o preço vai aumentar e as condições também vão mudar, ok? Pessoal, um grande abraço para todos, um bom almoço, um bom resto de dia aí para vocês, ótimo trabalho para vocês. Obrigado, pessoal, fiquem todos com Deus. Tchau, tchau. Valeu!